É nisso que eu quero falar, da proteção para a sua casa. Hoje nós percebemos a segurança é uma das grandes preocupações das grandes cidades. Você pode perceber que há uma preocupação geral com as casas nossas, estou falando de casas mesmo. A cada dia as casas estão mais fechadas. A cada dia as casas estão mais cercadas de muro alto. E o Chiquinho sabe porque ele passou mais uma folha de tijolo lá na casa dele, para o muro ficar mais alto ainda. Para quê? Para ela ter mais proteção a casa. Não é isso? As casas estão mais equipadas com cercas elétricas, com câmeras de segurança. São recursos de proteção. Cachorros maiores, velozes, né? Mais ferozes. Então existe uma preocupação com a casa, né? Mas isso não é o suficiente, pois precisa de algum cuidado de Deus. Só isso é bom, bispo, é ótimo. Mas só isso não garante a segurança para a tua casa. Abra a sua Bíblia no livro de Salmo 127. Abre lá para mim, Brenda. Salmo de número 127. E no versículo de número 1, diz assim, para vocês entenderem, versículo, Salmo 127, versículo de número 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Agora que eu entrei na introdução, eu quero trazer a casa sendo a sua família. Porque quem é a casa da pastora Helenilda? É quem mora lá, é a casa dela, não é isso? Esses muros, essas cercas, não é só para proteger os móveis da senhora. Estou dando um exemplo. É para proteger a família da senhora. Porque você acha que o cara ia colocar a cerca elétrica? Claro que vai proteger os bens, mas a proteção maior é para quem, pastor Ailton? Para as pessoas que moram dentro dessa casa. Então, muitas mesmo residências são trancadas. Estou falando de residências, agora eu vou falar do espiritual. Agora eu estou trazendo para o espiritual. Muitas casas nossas são trancadas, mas o inimigo entra de uma outra forma para atrapalhar a sua família. Muitas casas são fechadas, mas o inimigo entra para roubar a paz da sua casa. A tua casa tem segurança, mas muitas das vezes Satanás entra matando o quê? Matando a tua alegria, destruindo o amor que está dentro do seu lar. Os que estão me entendendo, digam amém. O inimigo entra. Talvez você colocou câmera de segurança. Talvez você passou várias fileiras de tijolo para aumentar o teu muro. Talvez você arrumou vários cachorros para dar segurança. Aleluias. Mas você deixou uma brecha aberta no mundo espiritual. E Satanás entrou por aquela brecha dentro tua casa, para matar a tua alegria, para destruir a tua paz. É disso que eu quero ministrar hoje. Os que estão me entendendo, digam amém. Porque a palavra diz, como que diz lá, não adianta o construtor construir a casa, como que é? Salmo 127, versículo de número 1, a tradução sua é muito boa. Se não for o Senhor, o construtor da casa, é inútil trabalhar para edificar ela. Sabe o que o Senhor estava falando, pastor Ayrton? Ele está falando, se a tua casa não tiver na direção de Deus, é em vão o Senhor tentar colocar ela na direção. Ele estava querendo dizer para mim também, para chamar a tua atenção, está dizendo, Bispo Luiz, se eu, o
Deus, não for o construtor da família, aleluias, é em vão você tentar construir ela, porque a família é construída. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo número 8, 22:8, diz assim: dentre todas as ordenanças desta lei, era uma lei, isso que eu li era uma lei, pastor. Deus colocou uma lei, disse: ei, pedreiro, ei, mestre de obra, eu coloco uma lei, e a lei é o seguinte: quando edificar uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Sabe o que eu percebo? Deus estava preocupado com a segurança da tua casa, mas não é a segurança dos móveis, da sua televisão, não, do seu carro luxuoso, da sua moto, dos seus bens. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com a segurança espiritual da sua família. Isso ele está preocupado. A lei era certa e dita. De forma semelhante, nós precisamos preocupar com detalhes. Antigamente, eu tinha uma coisa comigo, já tem muito tempo, que eu dizia que detalhes não faz a diferença, mas é o detalhe que faz a diferença. É o detalhe. Será que você está preocupado com o detalhe da segurança da tua família? Será que está ou não? Será que você está do mesmo jeito, colocando câmeras, aumentando a segurança? Você está aumentando a segurança espiritual da sua casa ou não? É nisso que nós vamos entrar agora. Como proteger então? Eu já coloquei câmera, eu já coloquei alarme, eu já coloquei cerca elétrica, eu já coloquei portão eletrônico. Como então eu vou proteger, aleluias, a minha família dos ataques de Satanás? Como eu vou proteger? É nisso que nós vamos refletir. É nisso que nós vamos pegar exemplo de pessoas que protegeram as suas famílias em meio ao perigo. Porque o perigo ele não está rondando, senão eu ia colocar uma câmera lá na casa da senhora, estou dando um exemplo. O perigo está rondando, senão você não ia colocar o alarme, igual nós temos o alarme na igreja. O perigo está rodeando, e Satanás, ele está rodeando. O perigo espiritual, ele já passou na porta da tua casa uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, e ele já olhou para ela e diz: deixa dar brecha que eu vou entrar nessa família e vou roubar a paz que está nela. Os que estão me entendendo, diga amém. Esta noite nós vamos pegar a câmera espiritual. Nós vamos passar uma fileira de tijolo para aumentar o teu muro espiritual. Hoje nós vamos colocar um alarme espiritual lá na tua casa. Aleluias, glória a Deus. Quem quer essa proteção divina, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Primeiro ponto. Primeira proteção, a câmera. Primeira proteção, estou dando um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 5. Eu vou te mostrar que Jó estava preocupado. Jó, capítulo de número 1, 5. Lê para mim. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia holocausto. Em favor de quem? De cada um deles. Pois pensava: talvez os meus filhos tenham. Essa era a prática constante de Jó. Não é forte? Jó estava preocupado. Será que os meus filhos estão orando?
Será que meus filhos estão jejuando? Será que os meus netos estavam orando a ti, Deus? Ele estava preocupado com a segurança da casa dele. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e oferecia holocausto em favor da sua família. E orava, olha lá, e não é um dia não, a Bíblia diz aqui que ele orava constantemente. O que é constantemente, pastor? Não é orar hoje e ficar um mês, não é orar hoje e ficar uma semana. Era segunda, terça, quarta, quinta, dou um exemplo, talvez sábado ele não orava, nem domingo voltava, era constantemente ele não parar, por muito tempo. Jó tinha preocupação com a vida espiritual dos filhos dele. Será que você está tendo essa preocupação espiritual com a sua casa, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa? Será que você tem pensado como é que está? Talvez o alarme já está disparando. Tararú, tararú, tararú. Sinal que o inimigo já arrombou o portão. E o alarme disparou. Mas você não está ouvindo o alarme disparar. Porque a Bíblia diz que Jó orava. Então, o primeiro ponto, a primeira segurança, primeiro equipamento de segurança para a sua família é a oração. Ele intercedia por eles, ele pedia por eles, ele pedia até perdão. Ele falava, Senhor, será que o meu filho do MEI, o Joãozinho Pereira Borges da Silva, será que pecou? Perdoa o Joãozinho Pereira Borges, porque ele não sabe o que faz, talvez. Está entendendo? O cuidado que o homem tinha. Olha o cuidado que ele pegava. Justina da Silva Júnior Pereira Borges. Será que ela pecou contra o Senhor? Será que ela orou hoje? Se ela não orou, eu vou orar, eu vou interceder por ela. Então, o primeiro ponto é você interceder. Sabe o que eu percebo? Aconteceu algumas coisas na vida dos filhos de Jó. Claro que intercedeu. Mas não foi por causa dele, não. Porque ele fazia a parte dele. Ele intercedia. Não foi por causa dele, ele faz a parte. A obrigação minha e sua é proteger a tua família. Então ele fazia a parte dele, orava e pedia a Deus. Os que estão me entendendo, diga amém. A oração, ela é uma forma de proteger a tua família. Não é? Do mesmo jeito que tem a câmara e o alarme, a oração tem que estar também constantemente, você orando pela sua família. O poder de um pai, o poder de uma mãe que ora pelos seus filhos, pode determinar o sucesso dele, pastor. Porque o poder da oração da mãe é muito forte. O poder de um pai orando pelo filho é muito forte. Do mesmo jeito que também a boca que maldiçoa do pai e da mãe também é muito forte para a derrota. Então, muitos filhos nem percebem. Muitos filhos nem vê, mas muitas vezes estão conseguindo as coisas é porque papai e mamãe estão orando por eles. Sabia? Tem vezes que nem percebe, pastor. Tem vezes que nem vê que estão vencendo por causa da oração do pai e da mãe. Então olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, proteja a sua família com oração. Fala para ele, um kit de câmera com 4 câmeras mais ou menos, deve estar R$2.000. Fala para ele assim, a oração, ela vai te custar, no mínimo, 15 a 20 minutos por dia para você orar pela sua família. Estão entendendo? Segundo ponto, segundo alarme, segundo proteção. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, nós vamos ver. Então, o primeiro equipamento é a oração. Então, o segundo aí para mim proteger a minha família. Gênesis 7, 1, lê, bispo. Então o Senhor disse a Noé,
entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. É isso mesmo? Bateu aí? Sabe o que eu percebo? O segundo ponto é o trabalho. Quando Noé recebeu esse chamado de Deus para construir a arca, pastor, Deus fez um chamado para ele. Falou, você é justo. Talvez as pessoas tinham olhado dizendo, talvez até ele pensou, não vai ser tão trabalhoso eu construir essa arca. Mas na hora que Deus mandou os negócios tudinho, os cumprimentos, ele disse, vai ser trabalhoso. Mas ele tinha certeza, se ele não trabalhasse como deveria trabalhar, ele não ia salvar a família dele. Sabia disso? Olha para o irmão e diz assim, se Noé não tivesse trabalhado, a família dele teria sido extinta da terra. Sabia disso? Pais perdendo filhos aí, pastor. Tem mães perdendo filhos, netos. Tem, irmãos. Porque não estão trabalhando. Deus disse, Noé, você é o único justo. Vai trabalhar, construir uma arca, porque eu vou acabar com a terra, com os seres humanos. Sabe o que ele pensou? Disse, deixa eu correr, porque eu tenho certeza que eu vou levar a minha família. Estão entendendo o mistério? Será que você tem trabalhado para trazer a tua família para a casa de Deus? Será? Ou não? Foi assim que, unidos, Noé começou, os filhos dele, meu filho, você vai trabalhar na arca, na construção da arca. Colocou os filhos dele para trabalhar na construção da arca, porque ele sabia que um dia ia descer água do céu e ia inundar tudo. Só para os irmãos entenderem, aquela época nunca tinha chovido, sabia? Nem orvalho caía. O cara construiu um barco grande num lugar que não chovia, nem orvalho caía, ele é louco. Ele é doido. Virou. Numa montanha. Porque ela era, na hora que pegasse, era para ela sair, né? Muitas vezes, agora estou trazendo isso tudo para o Espírito. Talvez as pessoas estão dizendo, você é doida? Está indo para a igreja para quê? Você é louco? Para que você vai para... Ah, rapaz, para que ir para a igreja? Você vai falar assim, eu estou indo para salvar a minha família. As pessoas se acham que não falavam, não é, você pirou, bebeu. Você pirou, bebeu, para salvar a netinha. A netinha disse, mas eu estou indo para lá para salvar eles. Está entendendo? Porque salvação tem trabalho. Uma das formas de proteger a família é o trabalho em conjunto. Esse negócio de um para um lado, outro para o não, vamos todo mundo junto para a casa de Deus. Vamos. Claro que você vai trabalhar. Uma hora ou outra você vai trazer, tem vezes que não dá mesmo. Mas você está trabalhando para aquilo. Está usando a sabedoria para aquilo. Ah, não deu hoje, mas domingo vai dar. Não deu domingo, mas você está trabalhando para salvar a sua família. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. O segundo, proteção. Nós estamos falando de família, então, a segunda equipamento é o trabalho em conjunto. É você trabalhar no mundo espiritual para trazer a sua família para a casa de Deus. Amém? Olha para o irmão e diz assim, trabalhe para trazer a tua família para a casa de Deus. Outro equipamento. Êxodo. Êxodo, capítulo número 12. 22. Êxodo, capítulo número 12, 22, 23. Quer ler bem? 12. Doze, 22.
molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passando o sangue na viga superior e nas laterais das portas, não é isso? Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Sabe o que Deus estava preocupado, dizendo: olha, pai, fala para os filhos não sair à noite, para não sair de madrugada, porque o negócio aí fora é feio. Não era assim que ele estava falando? Esta foi a última das piores pragas do Egito. Mostrou a ira de Deus contra Faraó. Mostrou a ira de Deus contra a desobediência de Faraó. Porque Faraó foi desobediente. Moisés ia lá através de Deus dizendo: Faraó, liberta o meu povo. E ele, desobediente, disse: eu não libero. Desobediência. A desobediência de Faraó fez todos os primogênitos morrer do Egito, menos o povo de Deus. A desobediência. Sabe o que eu percebo aqui, meus irmãos? Todas as casas do Egito estiveram de luto naquele dia, inclusive a casa de Faraó. Tiveram de luto. Todo filho mais velho, o primogênito, morreu. Inclusive o de Faraó. Luto no país inteiro. Por causa da desobediência de Faraó. Aleluias. Sabe o que eu percebo aqui, meus irmãos? Que nos lares cristãos, nenhum mal aconteceu. Nos lares cristãos, nenhum mal aconteceu. Por quê? Aleluias. Porque o sangue do Cordeiro estava passado nas portas e nas janelas das casas. Está entendendo? Sabe o que eu percebo, mãe, pai, vó, tia? Aleluias. Que o sangue de Jesus tem que estar na sua casa, nos umbrais das portas, nas janelas. Aleluias. Esse segundo equipamento se chama perdão. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Perdão. O perdão é o sangue do Cordeiro. O perdão é o sangue de Jesus. O perdão. Será? Este é o alarme. Este é o muro da tua casa espiritual. Começa hoje a passar fileira. Começa a perdoar. Começa a passar uma fileira. Pega a massa, coloca perdão. E vai colocando no muro espiritual da tua casa. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Romanos 8:1. Agora já não há condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque está enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Amém? Sabe o que eu percebo? O perdão, ele nos devolve a comunhão com o Senhor. Quando estamos com o coração fechado entre família, a gente não tem comunhão. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos livres da condenação. Aleluias. Muitas famílias estão sendo destruídas. Destruída por quê? Pelo quê? Pelas mágoas, pelo rancor.
Aleluias. Se na tua casa não tiver o muro do perdão, olha que Satanás pode entrar e destruir. Olha para o irmão mais bonito e diz assim: a tua casa está protegida com o muro do perdão? Sim ou não? Não precisa responder. As rixas que vêm de década em década, dividindo famílias, impedindo gerações de crescer. Está assim, irmão. Rixas entre famílias. Mas quanto a família prendem a perdoar, ela consegue resistir às piores crises que acontecem no meio da família. Quanto a família consegue perdoar, ela consegue resistir às piores crises familiares. Sabiam disso? O irmão me diz assim: se não tiver o muro do perdão, hoje mesmo, chega lá e passa 2 fileiras, aleluias, de proteção do perdão. Amém? Mais uma. Provérbios, capítulo de número 31. Irmãos, não usa câmera, alarme, nós estamos usando aqui as proteção nossa espiritual. Mais um aí para você aprender. Gênesis, livro do começo, capítulo de número 24. Eu vou pular alguns aqui por causa do horário, porque eu vou terminar mais cedo, viu? Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 7. Eu falei Provérbios, me desculpa. Falei Provérbios? É. Então vai em Gênesis, capítulo 24, 7. Me desculpa. Eu estou pulando aqui alguns pontos. Gênesis, capítulo de número 24, versículo 7. Senão a mensagem fica muito extensa e depois os irmãos não vão querer vir na sexta-feira porque eu estou dando muita comida, né, pastor? Tem que ir de pouco, né? Gênesis, capítulo de número 24, versículo 7, diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher. Para quem, pastor? Para o filho dele. Isto é projeto. A sua família tem que ter projeto. Abraão tinha planos para o futuro dos filhos dele, sabia? Irmãos, é verdade. Os projetos vinham de uma promessa que Deus fez, não foi? Olha o jeito que ele diz assim: Senhor, obrigado, viu, meu bem? Isso que é bom. Eu escolhi bem. Obrigado, viu, Jesus? O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou. Ele está dizendo: Senhor, você tirou da minha casa. Mamãe. Olha, tanto que foi forte ele falar com Deus. Tirou da minha terra, mas o Senhor disse que me daria uma descendência. Então envia um anjo diante deste homem que vai na outra terra para trazer uma mulher para o meu filho. Olha que tremendo, pastor. Ele teve preocupação, projeto de Deus. Ele tinha projeto que ele sabia assim: se meu filho escolher errado, acabou. Ele não foi isso que ele pensou? Se meu filho, desculpa eu falar, desculpa você que está me ouvindo de longe, mas se meu filho arrumar uma mulher que não presta, acabou o meu projeto. Então ele disse: Senhor, o Senhor me prometeu, então envia um anjo diante deste homem e traga uma mulher que seja uma mulher de Deus. Não foi forte, pastor? Projeto. Por isso Abraão, que depois era Abraão, quanto perto, ele estava perto de morrer, pastor, nessa época. O filho dele já estava grande. Ele pede um criado dele: vai lá. E ele dá as orientações que ele tinha que seguir para trazer a esposa. Eu quero uma esposa assim, assim, assada.
E é Deus que vai te guiar. Porque eu preciso de uma mulher que seja uma mulher de Deus para ele. E assim foi feito. Está lá em Gênesis, nós não vamos abrir por causa do horário. Planejamento de família. É algo indispensável. Você tem que planejar. Não é? Planejar. Você está fazendo a sua parte. Se depois crescer e não der certo, você fez a sua parte, né, pastor? Mas não é que depois você vai falar, eu não fiz a minha parte. Você vai dizer, Abraão fez a parte dele para a família dele. Senhor, eu estou fazendo aqui a minha parte. Aonde eu posso, eu estou fazendo. Agora eu não sei, o futuro é só o Senhor que sabe, mas a minha parte eu vou fazer para a minha família. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitos lares sofrem porque faz as coisas sem pensar. Pastor. Faz sem pensar, sem analisar, sem programar. Será que você tem projetado para a sua família? O que você tem projetado? Projeto para o teu filho. Se eu fosse você, já estaria orando há muito tempo já, dizendo, Senhor, envia um anjo, aonde for, daqui uns anos, se o Senhor não voltar, e se eu estiver vivo ou não, mas que a minha filha casa com um homem de Deus, dizimista, fiel, pregador. Os que estão entendendo, diga amém. Será que você já está fazendo isso? Abraão fez. Ele está dizendo assim, Senhor, manda para minhas filhinhas, para os meus filhinhos, para minha netinha, para o meu netinho. Daqui uns anos eles vão casar. Manda uma pessoa boa, manda um cabra bom. Porque o futuro, né? E ele está fazendo a sua parte. Sabe o que eu percebo? Projetos. Os projetos precisam ser colocados na mão de Deus. Abra aí, Brenda, Provérbios 6:1. Todo projeto. Está projetando já? Você projeta. Ana Carolina. Está projetando, a avó dela, eu vou projetar para essa moça ser uma doutora, uma engenheira, uma veterinária, uma cantora, só coisa boa, não é? Projetando coisa boa. Daqui uns dias eu vou pôr ela para fazer inglês, fazer um espanhol, não é? Pôr ela no violão de aula de violão, bateria, né? Projetando. Está entendendo? Para mim, Brenda, Provérbios 16:1. A parte sua você está fazendo. O alarme dos projetos. Vamos lá? Provérbios 16:1. Mas ao homem pertence os planos do coração. Mas o Senhor vem o quê? A resposta da língua. Não é isso, Brenda? Ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta. Contudo, os projetos, eles precisam ser colocados na presença de Deus, buscando orientação do Senhor, para tudo em oração. A oração de novo, né? Vai ser advogada? Será que vai ser advogada, Senhor? Né? Eu estou colocando isso, é no meu coração que seja advogada, mas eu não sei o que o Senhor quer. Mas, se o Senhor permitir, vai ser advogada. Projetos. Projetos. O que você está projetando? Não, me desculpe eu falar, mas é bom eu falar. Tem uns pais também que não prestam, viu? Me desculpe eu falar. Me desculpe. Tem umas mães também que não vale o saldo batizado. Me desculpe eu falar. Porque você encontra aí, esse dia eu ia passando, era meio-dia, soltando raiva. Sangue de Jesus tem poder. Que projeto esses meninos vai ter? Ô mão lá! Está me entendendo? Eu não sei. Qual que foi o projeto? Estudando não estava, né? Não sei. Estão entendendo? Tem dia que eu vou comer uma pizza ali, primeira dama, né? Aquelas pizzinhas de R$10. Vamos comer. Aí eu vi. Será qual que é o projeto
Os pais. Talvez tenha projeto, né, pastor? Não sei não, se tem. As menininhas, 12, 13 anos, não, se tivesse projeto, não deixa sair da cidade, né? Então, estão entendendo? Qual é o projeto? Você tem que ter projeto. Põe na direção de Deus. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Amém? Mas a sua parte você fez. Põe para estudar, põe para formar, faz o inglês, né? E se for da vontade de Deus, a coisa vai dar certo. Mas a sua parte você fez. O alarme você colocou. Aqui está cheio de alarme. Se um dia, um exemplo. Não, nem vou falar daqui. Obrigado, Jesus. Mas um dia uma casa aí que tiver um alarme aí, e alguém entrar e roubar, mas o que acontece? Não foi por causa da casa, pelo menos o alarme ele tinha posto. Estão entendendo? Faz a sua parte, proteja a sua família. Aleluias. Olha para o irmão e diz assim: faz a tua parte. Faz a tua parte. Amém? Projetos. São tantos. Eu vou no último. Senão os irmãos não vão voltar sexta-feira, né, pastor? Último, abra a Bíblia para mim no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo 20. A sua família tem que ter projeto e tem que ter sonhos, não tem? Mateus é o último equipamento de proteção. Mateus, capítulo de número 1:20. Como que está aí, Brenda? 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Ah, mas mexeu com ele, hein, pastor? Ah, o ego dele estava ali, era filho da raiz ali de Davi, do guerreiro. Deus, aí o anjo ali bateu doído nele e disse assim: José, José, filho de Davi. Aí ele estremeceu na hora que falou assim. Não aguentou. É a mesma coisa, né? Não tema em receber a Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 2:13, vai no... Os irmãos entenderem, senão fica sem nexo. Mateus 2:13, abre para mim, Brenda. 2, aquele outro estava tão bom, Lenga. Mateus 2:13. Mateus, eu vou lá então. Mateus, capítulo de número 2, versículo 13. Vamos lá. 13, está aqui embaixo. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fica lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matar o menino. Não é isso? Abre lá, 19, no mesmo capítulo, 19 e 20. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José de novo. José, José, e disse: leva-te, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. José e Maria tinham um sonho. E o sonho dele era se casar e ter filhos. Este era o sonho deles. Eles estavam preparando para isso, mas foram surpreendidos num sonho. E o sonho não era deles. Esse sonho não era deles. Era sonho de Deus. Muitas vezes a gente somos surpreendidos porque os sonhos não é nosso. A gente é surpreendido muitas vezes. Mas tem que ter sonhos. Deus disse assim: José, eu tenho um projeto e um sonho para a humanidade. Eu tenho um projeto e eu quero usar você, independente do que é, eu tenho um projeto e usar você e a tua esposa para que esse projeto venha acontecer. É forte, não é? Muitas vezes a gente quer que o filho vá para cá, para lá, mas muitas vezes Deus tem um projeto também na vida dele. A gente tem que entender. A gente tem que entender. A partir daquela hora, a vida de José foi dirigida por um sonho. E o sonho de Deus.
Será que a sua família também está no sonho de Deus? Será que os projetos e os sonhos da sua família, será que está no sonho de Deus ou não? É uma proteção, você pode ter certeza. Se a tua família estiver no sonho de Deus, Deus vai te alertar todas as vezes. Deus alertou José, dizendo a família está em perigo. Se ele não tivesse no sonho de Deus, Deus não ia alertar ele. José corre para lá, porque o menino está com perigo. José vai para cá. José vai para o outro lado. É assim, se a tua família estiver no sonho de Deus, Deus vai orientar. Deus vai dar o escape, Deus vai dar o livramento. Mas o sonho de Deus ninguém pode frustrar na vida da tua família. Os que estão me entendendo, levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Aleluias, glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: proteja a sua família com os sonhos de Deus. Porque se tiver no sonho de Deus, Deus vai proteger a tua família. Quer um alarme melhor que esse? Não deixe. Amém? Eu queria que a Brenda preparasse aquele hino que cantou. Nós vamos encerrar. Você desce lá, meu bem. Nós vamos terminar. Lugares altos, é bom. Nós vamos terminar. Projeta a sua família no sonho de Deus. Para terminar. Você pode ter certeza, se a sua família estiver na mão de Deus, será uma família segura. Que Ele preocupa, pastor Helenilda, até culpar na peito para não cair. Oh, Deus, tremenda. Pastor, como que o homem vai preocupar? Deus disse: olha, na hora que você for fazer a casa, faz com parapeito. Porque senão o nenenzinho, netinho, pode cair. Existe um Deus melhor do que esse? Se existir, você me fala. Se existir, você me mostra. Aleluias, glória a Deus. Por hoje está bom, se não, aleluia. Sexta-feira tem mais, né, pastor? E a forte. Aleluias. A palavra é isso aí, a palavra entra, a palavra trabalha. Eu podia ter pregado aqui para você pular, rodopiar, cantar. Aleluias. Mas é a palavra de Deus que entra e muda a história. Amém? Guarda no teu coração. Aleluias. Ei, Espírito Santo, ela é linda. E toma o teu lugar. O lugar da sua família. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Pede Ele para guardar o coração da tua família. Guarda o meu coração. Pede para guardar o coração da tua filha. No teu jardim particular. Fala para Ele regar o coração do filho. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar se adanou, vem e toma o teu lugar. O lugar de Deus é a nossa casa. Tem minha vida como altar, no trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. E aí Ele vai regar. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Ajuda essa família, Jesus, ajuda. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado, acima
acima de todos. Esse é o Deus que você serve. Tão grande tu és. Eu estou sentindo a presença Mas dele. mesmo assim, Eu estou sentindo a presença dele. habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos. Aonde ele está? Aonde tu estás? Ele está onde? Estás assentado acima de todos. Tão grande tu Ele é és. grandão. Mas mesmo assim, Ele está lá na tua habitas em mim. Aí me passar. Pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Deus está cuidando do teu esposo, da esposa. Deus está cuidando da tua família. Habitas em mim. Aleluia. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia. Ele habita em nós, ele habita na tua família. Habitas em mim. Oh, glórias. Habitas em mim. Amém. As palmas altas ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. O pastor Ailton vai se aproximar. Hoje as crianças estão na salinha. A Pâmela está com ela. Próximo domingo, as crianças estarão lá de novo. Vai apresentar no domingo. Traga teu filho, teu neto, tá? No domingo terá apresentação. Amém? Sexta-feira, continuação desse culto abençoado. Pastor Ailton, né? E a família aí estará na sexta-feira trazendo uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Jejuando, orando e buscando a Deus. Amém? Domingo pela manhã e domingo à noite. Eu estarei ministrando uma palavra, eu disse domingo passado. A palavra chama o filho do carpinteiro. Né? Desde pequenininho, Jesus mexia com prego, furava a mão, furava os dedos, e ele sabia que um dia ele ia morrer crucificado. Era para Jesus ter crescido traumatizado. Mas Jesus mostrou diferente. É domingo que eu vou estar trazendo a mensagem. Sexta-feira, libertação, curas e milagres. Em nome de Jesus. 19h30, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, meu Deus, nós estamos alegres. Porque o Senhor tem nos falado. Mas muitas vezes, Pai, nós estamos tristes. Porque sabemos, meu Pai, que aí fora, que aí no mundo, muitos precisavam ouvir a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco, nos dá entendimento, que a Tua palavra possa ser levada, possa ser ministrada, pode ser dirigida, meu Pai, a esses ouvidos, Pai, que ainda não ouviram o Teu querer, a Tua vontade. Te apresentamos, meu Pai, como Teus servos, aqui, reunidos neste templo, neste lugar de oração, para que nós possamos ser canal de bênçãos a essas pessoas. Meu Pai, livra essas pessoas dos acidentes, livra, meu Deus, das contaminações da carne, até que eles possam ouvir o Teu querer, a Tua vontade. Pai querido, também te peço, meu Deus, visita os nossos corações, visita a nossa casa, coloca, meu Deus, na nossa casa, o alarme que nós precisamos, que é o poder da oração. Ministra, meu Deus, em nossos corações. Guarda, Pai, e nos protege.
Leva também em paz, em segurança aos nossos lares. Livra-nos do homem violento. Livra-nos do homem, Pai, que está querendo destruir os nossos projetos, os nossos sonhos. Livra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos que crê. Recebe, diga amém. Está terminado em nome de Jesus.